Ana Pinto de Moura é engenheira alimentar pela Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica Portuguesa, e doutorada em Engenharia de Sistemas Industriais pelo Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy, França. É professora auxiliar da Universidade Aberta e, desde 2005, é coordenadora do mestrado em Ciências do Consumo Alimentar e coordenadora da pós-graduação em Ciências do Consumo Alimentar. É ainda investigadora integrada do Green U Porto, Centro de Investigação em Produção Agroalimentar Sustentável, tendo como foco de investigação o consumo de bens alimentares, onde lidera o Núcleo de Investigação Qualitativa do Grupo de Percepção do Consumidor e Análise Sensorial. Hoje apresenta-nos a comunicação, atitudes das pessoas face à alimentação, nutrição, saúde, bem-estar, implicações na doença oncológica. Passo-lhe a palavra, professora Ana. Cumprimentar todos os presentes e agradecer naturalmente as minhas palavras também de agradecimento pelo convite que me foi interessado e no fundo parabenizar este Hoje evento não há pão. da, Pão. que no fundo tem a organização da Universidade Aberta, mas mais propriamente da UNCLA e também julgo eu da participação do CAPAI e portanto é um gosto, é um privilégio também estar aqui convosco e podermos partilhar estas preocupações, esta problemática, em particular da alimentação e também do exercício físico, numa segunda parte, e os seus impactos na saúde, e no bem-estar das pessoas em particular, com foco naturalmente para as questões. Tendo por base até o preâmbulo que fizeram, enfim, a amabilidade de tecerem sobre a minha nota biográfica, efetivamente o que eu vou aportar nesta sessão relaciona-se essencialmente com aquilo que venho vindo a trabalhar nestes últimos 30 anos, que está relacionado essencialmente com as atitudes e as percepções das pessoas, especialmente enquanto consumidores, em relação à alimentação que praticam. E neste caso em especial, vamos então debruçar-nos, refletir sobre as atitudes das pessoas face à alimentação, nutrição, saúde e bem-estar e também implicações na doença oncológica. Que é um pequeno preâmbulo antes de avançarmos propriamente dito para a apresentação, dar conta que para além digamos assim, da investigação que tenho vindo a desenvolver nestas matérias, procuro, digamos assim, verter também nos trabalhos, que vou desenvolvendo também para as unidades curriculares que vou lecionando, seja na licenciatura em Ciências do Ambiente, seja no mestrado em Ciências do Consumo Alimentar que coordeno, e seja também na pós-graduação em Sistemas Alimentares Sustentáveis, que também coordeno. E, portanto, todos estes são cursos do DCET, o Departamento de Ciência e Tecnologia, e, no fundo, a minha contribuição também para a docência reflete-se precisamente nestas preocupações, nestas questões do agroalimentar, da alimentação e do consumidor e do consumo. Então, avançando um pouco mais para a questão que nos traz aqui, quando falamos em bem-estar, falamos sobretudo numa perspectiva complexa, numa abordagem complexa, porque ela envolve, por um lado, uma dimensão afetiva, essencialmente relacionada com as emoções, sejam elas positivas, sejam elas negativas, bem como uma dimensão cognitiva, essencialmente relacionada com a satisfação com a vida, seja numa abordagem geral, global, seja numa abordagem mais específica, por exemplo, satisfação com o trabalho, com a família, com os amigos. Portanto, enquanto falamos em bem-estar, falamos sobretudo num conceito complexo e multidimensional. E, no fundo, o que podemos dizer é que este bem-estar está muito relacionado com estas dimensões e com os alimentos e a alimentação, no geral, impactam efetivamente no bem-estar. Porque quando falamos em alimentação e alimentos, falamos também numa abordagem social, psicológica e de saúde propriamente dito. E, portanto, há aqui esta relação entre o bem-estar, os alimentos, que podemos enquadrá-la no bem-estar alimentar, não é? E porque a alimentação vai muito para além da parte nutricional, da parte da ingestão dos alimentos e da contribuição que essa mesma ingestão nos fornece
ao nível dos nutrientes e ao nível da saúde, mas também neste bem-estar psicológico e social, da relação com os outros. E nesse sentido, fizemos nas nossas investigações, fizemos um trabalho cross-cultural, em que envolvemos diferentes países, neste caso o Brasil, a Espanha, Portugal, a França e também o Uruguai, em que perguntamos aos participantes, enfim, essencialmente 4 questões. As primeiras 4 palavras que lhe vêm à cabeça quando pensam em bem-estar, quando pensam em bem-estar e alimentação, quando pensam em alimentos bons para o bem-estar e alimentos que não são bons para o bem-estar. Portanto, uma forma muito recuperando as metodologias qualitativas, nomeadamente da associação livre, em que procuramos, no fundo, chegar à essência do consumidor, da pessoa que participa, e sem freios, e perguntar o que é que ele pensa sobre, e neste caso sobre estas 4 temáticas, no fundo, para irmos mais longe e tentar entrar na cabeça do consumidor e ver como é que ele relaciona o bem-estar e, em particular, o bem-estar alimentar. E as 4 primeiras palavras que, no fundo, que vêm à cabeça quando pensam em bem-estar, os consumidores, naturalmente que vai variando em função do país, como vos digo, Brasil, a França, Portugal, Espanha e Uruguai, mas verificamos aqui claramente um conjunto de dimensões, uma diversidade de dimensões, desde a tal fisiológica, física, relacionada com a saúde, mas também com o social, especificamente para os alimentos, e também ainda um bem-estar relacionado com o ambiente, com a questão económica, com a avaliação global, ocupacional e intelectual. Mas vejam só que há, de facto, aqui desde já uma relação entre o bem-estar e os alimentos e a alimentação. Portanto, fica claramente identificada esta sintonia entre a abordagem do bem-estar e também da alimentação. E por isso, quando perguntamos, peço desculpa, quando perguntamos, qualquer coisa aqui que está, falhou. Quando perguntamos, a ver se encontrava aqui, o bem-estar e o bem-estar alimentar, por qualquer motivo, não me está a partilhar a apresentação. Deixa lá ver. Peço desculpa, mas caiu, por qualquer motivo caiu. Agora sim, estão a ver, não estão? Sim, sim, estamos. Excelente. Sim, qual é que aconteceu? Quando perguntamos entre o bem-estar e a alimentação, então verificamos que existe na perspectiva do consumidor, portanto, na cabeça do consumidor, precisamente umas abordagens mais particulares em que relacionam com determinados tipos de produtos alimentares, os frutos, vegetais, a carne, o peixe, a água, com características específicas dos alimentos, desde o sabor, a qualidade, o natural, o orgânico, o fresco, a segurança, as calorias, o preço, por aí fora, com características, com a saúde, especificamente, com aspectos psicológicos, com uma dimensão digamos assim, da caracterização das refeições, da balança alimentar, da dieta alimentar, da variedade, da quantidade, os padrões alimentares, portanto, com o contexto e também com a preparação dos alimentos. Portanto, verificamos isso. Claro que há variações em função do país, mas digamos assim que, de uma maneira geral, são digamos assim, estas dimensões que estão relacionadas com o bem-estar e a alimentação, com o bem-estar, no fundo, alimentar. Quando avançamos e perguntamos os bons alimentos que estão relacionados com o bem-estar, identificam-se essencialmente os vegetais e as frutas, os hortofrutícolas, portanto, isto, digamos assim, transversal aos diferentes países. Depois, o pescado, a carne, os cereais e os grãos,
as sementes, os produtos, digamos assim, derivados do leite, as bebidas, e outros produtos, digamos assim, numa vertente mais negativa, nomeadamente os produtos açucarados. Aqui os sweet products que estão numa, digamos assim, interpretados como, negativos. Ah, e se virem bem, há aqui uma característica de Portugal em que o peixe é marcado também, não é? Uma vez que nós temos aqui uma relação com o peixe e com o consumo de pescado. De facto, esta questão dos vegetais é uma questão que é muito valorizada, nomeadamente nas campanhas educacionais de uma alimentação saudável. Eu recuperei este MUPIC numa paragem de autocarro no Chile, em Santiago do Chile, em que no fundo se faz a apologia do consumo de vegetais pela revolução, não é? Nem que para isso tínhamos que fazer uma revolução. Quando perguntamos aos consumidores os alimentos que não são bons para o bem-estar, e cá está mais uma vez, portanto, os alimentos específicos, nomeadamente a gordura, o sal e o açúcar, os produtos cárneos e os produtos, o junk food, portanto, os produtos processados e de fast food, os produtos fritos, enfim, um conjunto, as bebidas alcoólicas e um outro conjunto alargado de produtos em que os consumidores, no fundo, e as pessoas que participaram, identificaram estes produtos como alimentos que não são bons para o bem-estar. No fundo, estes resultados vêm reforçar um outro trabalho que nós fizemos especificamente para o caso nacional, para o caso português, em que também perguntávamos o que é que parecia o conceito de uma alimentação saudável, e a maior parte dos participantes que intervieram no nosso estudo, que é um estudo à escala nacional, portanto com representatividade nacional, indicaram essencialmente o consumo de frutas e vegetais e de pescado, e consumir menos sal. Estão a ver? E também uma alimentação equilibrada. Portanto, vejam que há aqui este reforço de determinados produtos que impactam no bem-estar e, em particular, os hortofrutícolas, não é? E isto, segundo as pessoas que participaram neste estudo, digamos assim, tem benefícios para com a saúde, nomeadamente permanecer saudável, ter melhor qualidade de vida, prevenção de doenças e viver mais tempo, e também para o corpo, estar em forma, ter mais energia, o controle do peso, não é? E praticar desporto mais facilmente, mas identificaram também algumas barreiras nesta prática de uma alimentação saudável, nomeadamente os constrangimentos culturais, a força de vontade ou a falta da força de vontade, um estilo de vida muito ocupado, com horas de trabalho irregular, dificuldade em confeccionar os alimentos, portanto, tem que ter habilidades, capacidades na cozinha, não é? Culinárias para fazer essa confecção e outros constrangimentos, nomeadamente os culturais, em que os alimentos saudáveis são ditos como pouco atrativos. E de facto, os hábitos alimentares inadequados foram considerados, de um trabalho que está publicado, pela DGS, como hábitos alimentares, peço desculpa, estes hábitos alimentares inadequados, correspondem aos fatores, aos terceiro fator de risco que mais contribui para o total de mortes em Portugal em 2021, a par do tabagismo, do excesso de peso, da hipertensão arterial e da hiperglicemia. Portanto, é que de facto a alimentação inadequada também do ponto de vista, obviamente, dos especialistas, reforça que impacta, não é, na saúde das pessoas, no bem-estar das pessoas e, no fundo, é um dos fatores de risco, um dos top 5 que mais contribui para a mortalidade em Portugal em 2021. No fundo, apresento-vos aqui alguns critérios de níveis de investigação adequados para fatores de risco alimentar e, por exemplo, em relação ao consumo de fruta, temos aqui 250 gramas por dia, num intervalo de 200 a 300 gramas por dia, e o consumo de hortícolas, 290 a 430 gramas por dia, portanto, uma média de 360 gramas por dia, que nem sempre, digamos assim, podemos dizer
que os praticamos ou que fazemos esta ingestão, digamos assim, adequada. Então agora aqui está-me aqui a falhar. Ok, sim. E então, ao nível das diretrizes para a prevenção do cancro, e estas diretrizes, têm por base, digamos assim, este relatório, ou vários relatórios, mas dá-se aqui destaque a este World Cancer Report, que com a chancela da OMS, em que há aqui o reforço de como é que devemos prevenir o cancro, não é? Que está tão relacionado também, com a alimentação. E efetivamente, a par da prática de exercício físico regular, hum, de evitar o tabaco, portanto, não fumar, temos ainda também, digamos assim, a contribuição da alimentação. Nomeadamente ingerir boas quantidades de cereais integrais, leguminosas, vegetais e frutas, limitar os alimentos com elevado teor de gordura e de açúcar, que impacta claramente na obesidade, evitar ou reduzir ao máximo as carnes vermelhas, evitar ou reduzir ao máximo o consumo de carnes processadas, nomeadamente, por exemplo, os fiambres e adicionais, e também evitar ou reduzir ao máximo as bebidas alcoólicas e, portanto, nesta contribuição, eh, podemos ter a boa notícia que podemos agir sobre, estas práticas e tentar prevenir, digamos assim, o cancro. Portanto, são fatores controláveis, são fatores modificáveis que podemos, com o nosso controlo, poder agir sobre, digamos assim, estes fatores que ajudam a prevenir o cancro. E isso é uma boa notícia, não é? Ah, Realmente, por exemplo, apresento-vos aqui também, os hábitos para se ter uma vida saudável. A própria OMS reforça estas indicações: praticar atividade física, evitar o sedentarismo, adotar uma alimentação equilibrada, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, o tabaco e o consumo de qualquer tipo de drogas, privilegiar uma boa higiene de sono, manter a higiene pessoal, evitar o stress, fazer as coisas que nos dão prazer e procurar o lado positivo da vida. Portanto, muito relacionado com este bem-estar, esta abordagem psicológica que vimos atrás, e fazer uma visita regular ao médico pelo menos uma vez por ano, onde fica aqui claramente o impacto da alimentação nesta, digamos assim, em mais saúde, em bem-estar e em prevenção, de doenças, oncológicas. Então, tudo isto é a propósito, porque a escolha alimentar é essencialmente uma escolha no nosso dia a dia, uma escolha dinâmica, ou quase que automática, quase que mesmo inconsciente. Nós procuramos fazer as nossas compras dos bens alimentares de um modo muito rápido, muito intuitivo, até mesmo muito mecânico. E acontece é que muitas vezes isto resulta da experiência acumulada de 30 anos, de 50, de 70 anos de experiência acumulada de consumo de bens alimentares e também da própria aquisição e da confecção de produtos alimentares que nos traduza, que é traduzido na alimentação propriamente que fazemos. No fundo, nós procuramos agilizar e reduzir ao máximo, este tempo associado às compras e à alimentação em termos de escolha, recuperando táticas e heurísticas: comprar o frango mais barato, comprar a marca habitual, comprar a fruta biológica, comprar o queijo menos calórico. Ou seja, nós recuperamos determinadas táticas e heurísticas que nos permitem, com muita facilidade, agilizar a nossa escolha alimentar. Acontece que nem sempre, fruto dos diferentes fatores que estão aqui associados, nomeadamente ao nível da envolvente, do indivíduo e do próprio alimento, portanto, a escolha alimentar também ela é uma escolha complexa e influenciada por diferentes fatores, sendo que no nosso dia a dia, do ponto de vista pragmático, ela é essencialmente influenciada pelo sabor, pelo preço e pela conveniência, para atender às necessidades imediatas. Portanto, consideramos nós os critérios fundamentais que utilizamos no nosso
nosso dia a dia, e também temos outros critérios, como a saúde, o bem-estar, as preocupações ambientais e o bem-estar animal. De facto, de trabalhos que temos vindo a desenvolver, e isto aqui é uma pesquisa, é uma revisão sistemática dos critérios de escolha alimentar em diferentes, portanto, cross-culture, em diferentes países, portanto, teoricamente em diferentes culturas. O que veremos também, nomeadamente para Portugal, é que é essencialmente o apelo sensorial, o preço e também a saúde que influenciam as escolhas alimentares. E se virem bem, isto também é comum, digamos assim, para os diferentes trabalhos que analisamos, que fazem parte e que englobam diferentes países. O que significa é que, portanto, estamos perante situações em que, de facto, nós temos aqui barreiras à prática da alimentação saudável, como vimos anteriormente, nomeadamente porque o apelo sensorial, nomeadamente o sabor, é um dos critérios de escolha alimentar, o que significa que nem sempre optamos por um alimento que, digamos assim, considere também a saúde, não é? Podemos priorizar o sabor em detrimento de outros critérios, nomeadamente da saúde, e portanto isso dificulta a prática de uma alimentação saudável e, sobretudo, porque no nosso dia a dia nós procuramos de uma forma automática já alimentos que também são saborosos. Não é? Por outro lado, consideramos este viés otimista, quer dizer, as coisas más só acontecem aos outros. Por isso, os AVCs, ter diabetes, isso só acontece aos outros, aos vizinhos, aos colegas de trabalho, aquelas pessoas que não somos nós nem a nossa família. E isso, portanto, distancia-nos de um problema que consideramos longínquo. Por outro lado, a saúde, este mais saúde, traz-nos benefício a longo prazo. Não são benefícios imediatos, palpáveis, como, por exemplo, uma alimentação muito saborosa, que pode ser desde os processados, não é? Até um bolo que nós adoramos, até uma refeição feita em casa, mas de elevada densidade energética, não é? E, portanto, estes benefícios a longo prazo estão tão longínquos que nós valorizamos essencialmente o imediato. E o imediato é o sabor, é aquilo que é agradável, que é palatável. Por outro lado, temos as tais lacunas de aptidões culinárias, a falta de percepção de tempo, ou seja, a gente nunca tem tempo para nada e, portanto, muito menos para fazer uma sopa, não é? Isso dá imenso trabalho. E, portanto, preterimos, e porque não sabemos fazer, e porque já não temos aptidões culinárias para isso, e, portanto, preterimos esse tipo de alimentação e escolhemos um outro mais rápido, mais conveniente. E também uma outra barreira à prática da alimentação saudável tem a ver, essencialmente a ver com a dificuldade em seguir as recomendações dos especialistas no dia a dia. Eu consigo efetivamente avaliar as calorias, daquilo que eu consumo na minha refeição, tenho dificuldade. Tenho dificuldade, por um lado, e tenho que estar muito motivada para fazer essa quantificação, não é? Essa análise, não é? E no fundo é isso, não é? Nós precisamos digamos assim, de fatores de motivações, não é? Que nos permitem mudar, gerar uma alimentação saudável. E isso passa precisamente por uma consciencialização. Passarmos a deixar aquela abordagem automática, quase que inconsciente, Temos que fazer como é, para Maria. algo, para algo muito Olha, consciente houve o que os outros. concreto, nomeadamente monitorização dos comportamentos alimentares individuais no contexto das nossas rotinas diárias. Por exemplo, quando eu estiver a ver televisão, vou levar uma maçã como snack. Motivação para atingir um determinado objetivo, por exemplo, reduzir o peso para ter mais saúde e uma capacidade de autocontrole. Quer dizer, eu consigo comer sopa de vegetais nas duas principais refeições que faço diariamente. Quer dizer, eu tenho controle, eu estou motivado, eu consigo monitorizar e por isso encho-me de interesse, de motivação e de controle para deixar um comportamento pouco consciente
quase que automático para algo que eu estou motivado ou que estou motivada a concretizar e, no fundo, no meu dia a dia. E isso é possível se nós fizermos esta introspeção, se nós fizermos esta análise, não é, diária que nos exige esforço, mas que nos permite ter mais saúde, porque nos permite paulatinamente chegarmos a estratégias e a termos resultados efetivos para além quando aplicamos estas estratégias. E eu creio que neste momento, como somos milhões, não é? Não é? E como vamos chegar lá, basta termos esta capacidade, é um bastar que não é fácil, que exige de nós, mas que nos permite ter mais saúde. E, portanto, esse controle, este autocontrole, esta motivação e esta monitorização vai nos permitir isso mesmo. E, portanto, está nas nossas mãos e isso é absolutamente fantástico. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Ana Pinto de Moura, pela sua intervenção. A alimentação é importante para toda a gente, especificamente, e mais ainda quando se fala em doentes oncológicos, cuja alimentação deve ser muito regrada e muito bem estabelecida. Muito obrigada. Passamos então à nossa segunda intervenção. Mónica Reis. Doutora Mónica Reis é fisioterapeuta desde 2002, formou-se na Escola Superior de Saúde Jean Piaget, do Nordeste. Neste momento, exerce fisioterapia na Clínica Mais Alta Saúde, na Guarda. Possui uma pós-graduação em reabilitação neurológica pela Escola Superior de Saúde de Alcoitão e Universidade Católica de Lisboa. Um curso de formação pedagógica inicial de formadores desde 2005, um curso de tratamento físico do edema, método Leduc, Liga Portuguesa contra o Cancro, e é instrutora certificada de Pilates, método de Leduc, pelo CESPO. Apresenta-nos a comunicação intitulada A Importância do Exercício Físico no Doente Oncológico. Doutora Mónica, tem a palavra. Olá, boa noite. Agradeço o convite desde já pela Universidade Aberta, de poder estar aqui e dar-vos um bocadinho a conhecer esta partilha de anos de trabalho, que já são 23, e ao longo deste tempo o que eu fui vendo e constatando nos doentes oncológicos e a informação que estes têm no exercício e na alimentação também, que por vezes não são bem encaminhados. Há aqui falhas que são necessárias melhorar, tanto em termos de profissionais de saúde, como o próprio utente ter, como é que eu ia ter vontade de aprender, ter vontade de mudar. Isso é muito importante. Não é só procurar ajuda com o profissional de saúde, mas depois o próprio doente tem que ter essa vontade. Se não tiver essa vontade, nós fazemos 50% do tratamento. O outro 50% do tratamento é feito pelo utente. E se ele não participar nesse tratamento, há falhas. Por isso é que a reabilitação depois não ocorre ou não decorre como deveria ser, que é uma recuperação total para que depois o utente volte a ingressar a sua atividade, a sua profissão e ter qualidade de vida, ok? Esta é uma pequena introdução que eu acho que é importante perceber-se. Passo então aqui a compartilhar a tela. Acho que conseguem ver todos. Ok? Sim, Mónica. Sim? Pronto, ok. Confirmo. Pronto. Esta imagem acho que diz tudo, não é? Exercício físico e priorizando sempre o ar livre, que é importantíssimo. Eu prefiro sempre aconselhar um utente oncológico a fazer caminhadas na natureza, até pela parte respiratória. Eu trago aqui algumas evidências científicas recentes e as perspectivas que nós temos, não é? Porque são estudos que são realizados ao longo destes anos e neste momento temos estudos bastante recentes em que o exercício físico
é cada vez mais importante para o doente oncológico, e quando digo doente oncológico, digo doente desde cancro do pulmão, cancro de mama, próstata, traqueia, o que for, ok? Por exemplo, este estudo recente envolve, por exemplo, aqui 458 mulheres com cancro de mama, e é-lhe aconselhado que seja realizado vários tipos de exercício. Porque é assim, nós temos que ter sempre em atenção o utente que temos à nossa frente, ok? E em que etapa é que ele está. Os exercícios que são mais adequados. Eu não posso dizer a um utente que está no início em quimioterapia, por exemplo, que vá fazer, por exemplo, musculação, ou que vá fazer uma maratona, não é? Temos que sempre adequar o exercício ao utente que temos à nossa frente. Eu vou só aqui ver se eu consigo partilhar o estudo. Aqui tenho, acho que não, vamos cá ver, acho que sim. Dá, pronto, e vamos traduzi-lo. Eu acho que é importante termos essa noção. Não sou eu que estou a dizer, são estudos feitos. E neste caso, está relacionado, por exemplo, o exercício físico no linfedema secundário, que a mulher do cancro da mama desenvolve muitas das vezes. Porquê? Porque não foi indicada corretamente o exercício para essa situação. E aqui o objetivo do estudo foi mesmo elucidar o papel do exercício físico no paciente. A conclusão em que chegaram é que o doente com um linfedema, com exercício físico moderado e de alta frequência, podemos assim dizer, teve efeitos muito mais positivos para o utente. Depois, voltando aqui à parte, deixem-me só fechar aqui o estudo. Ok. Compartilhar outra vez aqui a tela. Pronto. Acho que. Não sei ver aqui. Ok, tá. Depois temos aqui outro estudo em que diz que o efeito positivo de uma simples caminhada de 30 minutos, por exemplo, durante a semana, e vemos aqui um cérebro como reage durante 20 minutos que está sentado e, por exemplo, durante 20 minutos que faz exercício. As conexões neurais que vão existir durante a caminhada são enormes, e isto tudo vai causar ao doente oncológico um bem-estar não só físico, mas também emocional. Acaba por ser um apoio que o doente tem. Eu, por exemplo, na situação de quimioterapia, e se o doente estiver... Raramente apanho essas situações, mas quando apanho, eu digo sempre ao doente, faça a caminhada ao seu ritmo. E dou sempre uma escala, de 0 a 10. 0 é o mínimo e 10 é o máximo de esforço. Eu digo sempre, tente andar sempre num 5. Isto é, quando vai caminhar, o esforço desse doente deve ir entre um 4 e um 5 e manter esse esforço. Se não conseguir, reduza para um 3, mas não deixe de fazer a caminhada. E nunca menos, eu costumo dizer, nunca menos de 20 minutos, que é neste caso, o que vimos atrás, é o que está comprovado, é 20 minutos de caminhada é essencial para haver conexões e para haver estimulação cerebral. Isto para quê? Porque quando fazemos uma quimioterapia, há destruição celular, e neste caso o cérebro tem células, tem neurónios, e há uma destruição. A quimio não vai destruir só o cancro, vai destruir outras células, infelizmente. E então é preciso produzir novas células. E para isso
é preciso exercício físico, para não perdermos também não só a parte da massa muscular, a massa óssea e a nossa parte cognitiva, que é essencial. Os neurónios precisam de ser estimulados e o exercício físico é um deles. E se pudermos ainda associar o exercício físico a uma parte cognitiva, ainda melhor. Eu às vezes peço aos utentes, olha, enquanto vão caminhar, façam uma contagem decrescente, por exemplo, ou façam, lembrem-se de algum poema. Pronto, tento sempre que associem algo cognitivo à parte física, isto principalmente nos doentes já com alguma idade. Porque uma das queixas que eu tenho sempre do utente é: eu fiz quimio e a minha parte eu perdi muita memória, eu esqueço-me das coisas, eu tenho que escrever tudo. E então eu digo sempre: então façam essa parte, exercício, mais a parte cognitiva, que é importantíssima, ok? Outra perspectiva, e este é outro estudo recente que foi feito e com o objetivo de avaliar, por exemplo, o exercício físico com a imunoterapia, e aqui neste caso, pronto, o estudo foi feito em ratos, mas acontece na mesma forma no ser humano. Este exercício é de 2022, em que o doente, enquanto faz a sua imunoterapia, e se fizer exercício físico, o que é que vai fazer? Vai ter uma maior libertação de adrenalina, vai ter uma maior produção de uma enzima essencial para mobilizar os linfócitos T, que são responsáveis pelas nossas defesas, que se vão ligar ao tumor e automaticamente na imunoterapia o que é que vai fazer? Vai melhorar essa destruição. Que neste caso isto foi feito para um cancro do pâncreas. Pronto. Eu trouxe um bocadinho de tudo, ok? Não sei só cancro de mama, maioritariamente, mas também perceberem que o exercício é feito e é essencial para todo o tipo de tumor. Tanto na fase de quimio, como na fase de imunoterapia, e como na fase de radioterapia, e como na fase de pós-reabilitação. Eu aconselho sempre depois o utente, desde o momento que ele fique bem, continue os seus exercícios físicos, continue o seu programa do dia a dia. Se não conseguir fazer todos os dias, pelo menos 3 vezes por semana, conseguir fazer esses exercícios para aumentar assim a sua parte imunitária e que tem a sua função antitumoral, neste caso, ok? Que é importantíssima, como eu já disse, na quimio, na imuno e na rádio. Depois, o benefício físico do exercício não se repercute só fisicamente, mas como disse a doutora Ana, a professora Ana, ou doutora Ana, é a parte emocional. Como o alimento nos dá bem-estar, a parte do exercício físico também nos vai dar bem-estar emocional, que é importantíssimo, porque o doente oncológico está fragilizado, não é? Ele precisa de procurar alguma coisa que lhe faça bem, mas que também lhe saiba bem, não é? Que ele consiga e que consiga manter essa rotina. Neste caso, nós priorizamos sempre o fortalecimento muscular e cardiovascular. Eu prefiro até chamar cardiorrespiratório, ok? É essencial porque a quimio e a rádio e a imuno vão destruir e principalmente a partir de uma certa idade, nós mulheres, a partir dos 40, perdemos muita massa óssea, massa muscular, então é essencial, se eu for para uma quimioterapia, praticar já exercício físico antes dessa quimio, eu vou aguentar muito melhor a quimio e vou ter efeitos secundários, se calhar, muito menores, não é? Se calhar não me vou cansar tanto, porque tenho uma função cardiorrespiratória muito melhor, tenho uma expansão pulmonar muito melhor e aguento muito mais o esforço, por exemplo. É mesmo isso, vou combater a fadiga
aumentar a minha resistência ao esforço e associo isto tudo. Depois, vamos ter o quê? Este complemento vai dar uma redução do risco de recorrência de tumor e de mortalidade, não é? Se eu estou muito bem preparada, o exercício físico vai regular, vai reduzir o risco de recorrência do cancro e melhorar a minha sobrevivência. Eu tenho muitas melhores hipóteses de sobreviver a um cancro se tiver uma boa massa muscular, uma boa massa óssea, uma boa alimentação, do que se não tiver esses fatores todos, não é? O efeito do exercício na doença é como eu disse atrás, vai mobilizar células imunes e antitumorais que vão melhorar essa parte. Pronto. Depois temos a melhoria do humor, que quando nós praticamos exercício físico, há a libertação de neurotransmissores, de adrenalina, de serotonina, vão melhorar o quê? A nossa autoestima, o nosso humor, e que vai promover esse todo o bem-estar e promover a nossa qualidade de vida durante e o após a reabilitação do cancro, neste caso. Agora é assim, eu não posso mandar. Cada um é um indivíduo, não é? Nós somos um indivíduo. Eu não posso mandar fazer a um doente que está a fazer químio ou um doente que fez um pós-cirúrgico o mesmo tipo de exercício, não é? Temos que adequar sempre o programa de exercícios à pessoa. Então, isto é um caminho individual. O programa, a condição física, o programa deve ser sempre adaptado à aptidão física que o paciente tem. Logo aí vamos ter que avaliar o doente e progressivamente introduzir o exercício. Eu não lhe posso mandar fazer exercícios de que eu chamo-lhe nível 1, 2 e 3 e 4, de, por exemplo, numa fase de químio, mandar fazer um nível 4, não é? Se calhar vou mandar fazer um nível 1. O Borg de esforço será de nível 3, por exemplo. Enquanto que se estiver numa fase, por exemplo, já fez a químio, já fez a cirurgia, já está numa fase de recuperação bastante boa, e aí se calhar já introduzo um exercício de maior esforço. Até posso já aconselhar o doente a ir para o ginásio, fazer hidroginástica, por exemplo. Por isso, o tratamento em curso e os efeitos secundários devem ser sempre considerados na pessoa, no indivíduo que temos à frente. Agora, o exercício físico é parte sempre do tratamento padrão ouro nas diferentes fases do tratamento. Aqui os objetivos são sempre individuais, são sempre definidos, neste caso, com o indivíduo que eu tenho à frente e com o profissional. E é este padrão que se deve usar. É estes protocolos, estas guidelines que nós temos, que se devem usar. Que é para cada indivíduo seu tipo de exercício físico. Ok? Que é que em termos de... vou voltar atrás, desculpem. Pronto, em termos de exercício recomendado, como eu disse, há sempre uma abordagem personalizada e temos vários tipos de exercício. Temos exercício aeróbico, o treino de força e o exercício de flexibilidade e de equilíbrio. Eu, por exemplo, na quimio, mando sempre fazer a caminhada, peço sempre a fazerem caminhada, trabalharem ali um bocadinho a parte cardiorrespiratória, melhorarem essa parte. Se tiverem a facilidade em que a quimio não seja muito agressiva, fazer algum exercício de treino de força, que é para não perderem massa muscular, ou então fazer só exercícios de, por exemplo, respiratórios, simplesmente, para não perderem pelo menos o trabalho diafragmático, não é? A parte respiratória. Abrir bem a caixa torácica, haver uma boa oxigenação
porque ao haver uma boa oxigenação, vai levar a que o aporte sanguíneo, e quando estamos na quimio, essa parte seja levada para os sítios certos, para conseguirmos combater as células tumorais. Pronto. Existem aqui vários tipos de exercício, depois a gente adequa. E uma coisa muito importante que eu acho, que é quando o doente está a ser deve ser acompanhado sempre por um profissional de saúde, deve haver sempre uma orientação, deve haver sempre todos estes patamares que estão aqui descritos, que é a avaliação, o doente deve ser sempre avaliado por um profissional de saúde, ver a condição física em que ele está, depois, a partir daí, prescrever o plano de exercício e que este seja seguro para o doente e monitorizar. Isto é, eu não posso prescrever hoje um exercício e deixar o doente a fazer sempre o mesmo exercício o tempo todo, não é? Eu daqui, se calhar, a uma semana, vou introduzir já outro tipo de exercício, já um exercício com mais esforço, que exija mais carga, vamos ter sempre essa atenção. Barreiras e desafios a superar, obstáculos a superar sempre, e que os nutrientes trazem sempre é fadiga, eu canso-me facilmente, eu não consigo subir um lance de escadas. Porquê? Porque não foi aconselhado durante os tratamentos a fazer não digo fisioterapia, a fazer exercício, ok? Então temos que ter sempre em atenção o cansaço, que é um efeito secundário ao tratamento oncológico, a dor, normalmente eles referem sempre dor, pode ser uma dor no local da cirurgia, pode ser uma dor periférica, neuropática, porque muitos dos doentes oncológicos desenvolvem problemas neuropáticos, periféricos, neuropatias. Depois temos que ter em atenção a motivação que este utente tem. Pode ser um doente que está numa fase depressiva, o acompanhamento familiar às vezes não é o melhor, então tem que haver ali uma motivação durante o tratamento e eu aconselho sempre, da minha parte, se calhar um apoio psicológico, associado ao exercício e à fisioterapia, tudo em conjunto, nunca abandonar o doente nesse aspecto. E depois o acesso a programas de exercício muitas vezes é limitado, porque o doente, por exemplo, sai de uma cirurgia, agora vá para casa, dão-lhe um panfletozinho, o doente está numa fase tão traumatizado que eles até se pode explicar muito bem o exercício, mas ele entra por aqui, sai por ali, cognitivamente ele não está bem. É preciso um acompanhamento pós a cirurgia, tem que haver mais acompanhamento pós a cirurgia. Explicar de melhor forma ao utente o que tem que fazer após a cirurgia. Isso é muito importante e é onde é que eu noto muitas falhas. E agora, vou para casa, o que faço? E é isso que eu noto muito, a procura, onde é que eu me devo dirigir, e há um bocadinho essa parte onde se falha. Depois, a importância da motivação, a adesão, e isso é importante, é uma jornada que tem que ser acompanhada, tem que haver muita comunicação, explicar muito bem os exercícios, haver um apoio personalizado, incentivar sempre o doente, adaptar sempre o doente. E depois há conselhos que nós devemos priorizar sempre para o bem-estar, que eles esquecem-se muito. Primeiro, a hidratação, o beber água. Eu digo, é uma das coisas que eu pergunto sempre: bebe água? E às vezes, quanto bebe? E é muito fácil de fazerem os cálculos. Eu peço sempre, quanto pesa? 0. Imagina, peso, sei lá, 60 quilos. Então, vamos multiplicar isso por 0,35 mililitros.
vai ter que beber esta água ao longo do dia. Agora, seria ideal, principalmente antes e durante e após o exercício, ok? Depois, qual é a intensidade? É importantíssimo que quando começamos um exercício, não vamos começar um exercício logo de uma forma intensa. Depois, fica com dores aqui, fica com dores ali. Não, o exercício tem que ser gradual, tem que ser acompanhado e gradualmente aumentar essa intensidade segundo a capacidade do utente. Tem que se respeitar e ouvir o corpo, sentir a dor, sentir o desconforto. Eu estou a fazer um exercício, sinto dor, se calhar não estou a fazer bem, deixa-me cá parar, que é para não fazer asneiras, e se calhar amanhã vou perguntar ou à fisioterapeuta ou se calhar ao meu treino, no ginásio, ao treinador ou ao personal trainer, que me corrija isto. É preferível do que estarmos a fazer asneiras, porque podemos lesionar alguma parte muscular. E depois sempre tentar monitorizar e acompanhar essa pessoa, quer seja em ginásio, quer seja na parte da fisioterapia, haver sempre esse acompanhamento do utente. Em conclusão, o exercício é um caminho para a saúde e é importantíssimo. E eu digo sempre, tente fazer sempre, estar sempre em movimento, seja ativa, quer no lar, quer no trabalho, quer no lazer. O importante é aqui mexer-se, ok? Faz a químio, vai fazer um passeio, arranja uma amiga, certeza que há lá alguém que pode caminhar consigo. Hoje, se não conseguem fazer 500 metros, fazem 250 metros. No dia a seguir, se calhar já conseguem fazer 1000 metros. Tentar sempre fazer aqui, tentar arranjar uma maneira de fazer sempre um bocadinho de exercício. O simples exercício de rodar ombros, por exemplo, estou na quimioterapia, estou sentada, vou rodar o ombro, vou encher o peito de ar pelo nariz profundamente, deitar fora, fazer sempre uma pequenina apneia, ficar ali com o ar retido, já é um trabalho muscular, por exemplo, para quem não conhece os nomes, mas por exemplo, o diafragma, intercostais, músculos acessórios, isto é muito importante. Tentar fazer sempre atividade física que lhes dê prazer, porque se não dá prazer, não fazemos, deixamos de fazer. Procurar sempre gastar energia nas coisas que gosta, aderir à prática regular, arranjar um grupo, uma amiga. E neste caso, este último conselho que eu coloquei aqui é para as doentes oncológicas que têm problemas de linfedema. Não é isto que limita o exercício, minhas senhoras, ou meus senhores, porque também o cancro da mama também afeta homens. O que limita o exercício é não saber usar a malha compressiva, usá-la no exercício físico e adaptá-la ao exercício físico que está a fazer, tanto a nível do membro superior, que são os braços, tanto a nível do membro inferior, que são as pernas, ok? Isto é sempre importante. E deixar sempre aqui essa parte. Pronto. Da minha parte é um obrigado e agradeço o convite mais uma vez e espero ter contribuído para alertar e mudar um bocadinho a consciência das pessoas em relação ao exercício físico, que é a minha luta diária no local onde eu trabalho. Eu sou instrutora de Pilates, como sabem, é um hobby. Eu comecei a fazer Pilates para mim, após a gravidez, porque fiquei com uma lombocitalgia. Isto quer dizer, a minha perna direita ficou toda afetada e eu comecei a fazer Pilates clínico porque eu não queria viver assim. Eu não queria ser operada, eu não queria ter dores, eu não queria ser uma dependente de medicação. Então eu comecei a praticar Pilates clínico para mim. Eu fui aprender para mim. E depois achei que deveria partilhar com as pessoas que me rodeiam. E é por isso que eu apoio o exercício físico em todas as faixas etárias e, neste caso, no problema nos doentes oncológicos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Mónica. Nós é que agradecemos a sua excelente apresentação
uma intervenção muito clara e certamente muito produtiva e muito útil para quem nos está aqui a ouvir. De facto, retemos aqui das duas intervenções a importância crucial não só de uma boa alimentação, como também da prática regular do exercício físico durante os tratamentos da Exato. doença oncológica, mas também depois dos tratamentos. E, de facto, abrindo aqui o nosso espaço para perguntas, eu começava já aqui por um comentário, é uma pergunta, mas ao mesmo tempo é um comentário da Olga Pereira, que nos diz, e é verdade, que há muito pouca informação que é dada aos doentes oncológicos por parte dos profissionais de saúde em relação à necessidade e aos benefícios do exercício físico. Nós falamos muito da alimentação, são-nos dados alguns conselhos sobre a alimentação, aliás, em alguns hospitais até há consultas de nutrição, mas é verdade que nem sempre nos preparam para a importância do Exato, físico. exato. E é isso mesmo. Eu, na primeira pessoa, corroboro tudo aquilo que foi dito, porque eu sei a importância dessas duas boas práticas e também reforço aquilo que disse a doutora Mónica, que é muito importante o doente fazer o exercício ao seu ritmo, sobretudo durante os tratamentos. Se não é possível fazer mais, faça menos, mas é muito importante não estar parado, não estar quieto. Exatamente, exatamente. O que é que eu aqui peço? É sempre, eu aos meus doentes, o que é que eu peço sempre quando vêm ter comigo? Para além de trabalharem comigo, eu digo sempre, quando forem à consulta de oncologia, peço sempre, por favor, falem com os vossos médicos para eles aconselharem o exercício físico ou pelo menos para encaminhar o doente sempre que sai, mesmo que não parece que está tudo bem. Não, mandem para a fisioterapia, mandem para ser avaliados, para podermos dizer assim, pronto, está bem, agora então eu vou-lhe dar estes exercícios e indicar isto, e vai fazer isto ou todos os dias, eu dependendo da pessoa, ou 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana. Pronto. Isto é um mínimo, 2 vezes por semana é um mínimo. Menos que isso não é considerado exercício físico. E a prática nunca menos do que meia hora. Não, porque é onde é que se vê, em termos cerebrais e em termos de produção de linfócitos T, para nos ajudar nas defesas, e não sou eu que o digo, são os estudos que eu vos deixei aí, e se quiserem depois posso partilhar, são estudos realizados em doentes oncológicos. Por isso acho importantíssimo o próprio doente ser um crítico. Quando vai à consulta, poder dar sempre esse feedback ao médico, ao enfermeiro que está ao lado, ao fisioterapeuta que está ao lado, dar sempre essa indicação. Porque há a ideia aqui, o doente oncológico é um doente crónico, tudo bem. Mas é um doente que nós queremos dar qualidade de vida e que ele regresse o mais rápido possível à sua vida normal, ao que fazia, à sua profissão. E se não tem profissão já, está reformado, mas ter qualidade de vida, não ser uma pessoa, um coitadinho. Eu detesto essa palavra. Ai, coitadinho, é um doente oncológico, não pode fazer isto. Não, ele pode fazer tudo. Desde que nós tenhamos, desde que o doente tenha um apoio psicológico, um apoio nutricional, que é importantíssimo, porque as pessoas não sabem comer, ok? É uma aberração. Eu ainda ontem ralhei com um doente, ralhei, entre aspas, desculpem o termo, a comer-me Cerelac. Um doente oncológico, meu Deus do céu. A carrada de açúcar que aquilo tem. É muito importante dar esse. Tem que haver mais literacia pelo doente na saúde. E é isso que eu acho importantíssimo estas palestras, estes webinars, e ainda bem que existem, e agradeço o convite. E acho que devemos continuar, por pouquinho que seja, basta mudar uma pessoa, 2 pessoas, acho que já estamos a fazer muita coisa. Pronto, obrigada. É verdade, doutora Mónica, obrigada a nós.
Então temos aqui, não temos grandes perguntas, temos sobretudo comentários elogiosos e temos também algumas pessoas que perguntam se as apresentações podem ser em PowerPoint, podem ser cedidas. Não sei se sim, se não, professora Ana, doutora Mónica. Da minha parte estão à vontade, sem problema nenhum. Até Eu porque até- tem, assim, até porque tem os links, se a pessoa clicar, consegue aceder aos artigos todos que eu deixei lá, está bem? Podem à vontade ceder, sem problema nenhum. Muito obrigada. E da minha parte, eu, se calhar de uma forma mais pedagógica, até vou enviar um texto que já construí e que está disponível, de acesso aberto, e assim também vos ajuda, está bem? Envio esse documento, em detrimento da apresentação. É um documento Peço a escrito, ambas faça a leitura. Está bem, peço a ambas então que nos enviem para o nosso e-mail e Sim. quando enviarmos o link com o inquérito de satisfação, enviaremos também as apresentações. Daí ser muito importante nós relembrarmos sempre no início das sessões para ingressarem nas sessões com os vossos nomes, com os quais se inscreveram na ficha, porque senão é muito difícil associarmos muitas vezes os nomes de quem está aqui presente aos nomes das fichas originais. Dito isso, vamos ver se temos aqui mais perguntas. Aqui no chat, não. Como eu disse, são mais comentários de agradecimento e de elogios. Não sei se alguém quer tomar a palavra. Estejam à vontade, é só ligar o microfone. Se tiverem alguma pergunta mais específica, ou para a professora Ana ou para a doutora Mónica. Podem me perguntar o que quiserem. É bom sinal, é sinal É. que toda a gente ficou esclarecida. É. Não há Ou então são envergonhados. Ou então estão envergonhadas as pessoas, exatamente. Não, Já da vai minha passar parte, horas de eu jantar. Diga. vou pedir a palavra da minha parte. Não tenho questões a fazer, porque realmente foram muito claras, foram muito elucidativas, e mais uma vez os meus parabéns à doutora Ana e à fisioterapeuta Mónica. Muito Eu normalmente o yoga aconselho se for por pessoas também da área profissional, porque só professora de yoga em si não aconselho, ok? Porque existem exercícios e é tal coisa, às vezes não se adequam à pessoa que está ali à frente. Do resto, hidroginástica, por exemplo, um doente com linfedema, por exemplo, pode fazer hidroginástica, só que depois tem que ter cuidados após essa hidroginástica. Então, não havendo mais perguntas, termino agradecendo a participação especialmente à professora Pinto de Moura e à doutora Mónica Reis. Agradecer também a vossa Obrigada. presença numa hora tardia, num dia de semana, aqui no nosso webinar. Esperamos que tenha sido do vosso agrado. Relembrar também, algumas das minhas colegas já colocaram aqui no chat um inquérito de satisfação. São 10 segundos mesmo para preencher. É importante que nos deem algum feedback e que nos proponham também temas na área da psico-oncologia que gostariam de ver abordados num próximo webinar. Podemos já adiantar também que a nossa segunda sessão deste terceiro ciclo será em breve, talvez abril, maio, e será feita em colaboração novamente com o Núcleo Regional do Centro da Liga contra o Cancro e em princípio abordará a questão tão importante do voluntariado oncológico. Muito obrigada a todos, desejo-vos uma boa Obrigada. noite e um bom Obrigada. descanso. Até uma Obrigada. próxima. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada, nós. Com licença.